Bom dia a todos e todas. Eu venho aqui cumprimentando com a graça de Deus e nós vamos gravar um vídeo pedindo atenção, o máximo de atenção para aqueles que estão assistindo ou vão assistir. Tu me conhece quando estou sentado, tu me conhece quando estou de pé, vê claramente quando estou andando, quando repouso tu também me vê. Se pelas costas sinto que me abrange, também de frente sei que me percebe. Para ficar longe do teu espírito, o que eu farei, onde eu irei, não sei. Para onde irei, para onde fugirei? Se subo o céu ou se me prostro ao abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se está no alto das montanhas verdejantes ou nos confins do mar. Se eu te disser que as trevas me escondem, que não haja luz onde eu passar, para ti a noite é clara como o dia, nada se oculta o seu divino olhar. Tu me tecesse no seio materno e definisse todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. O texto que eu vou citar é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 11. É um texto um pouco assustador, mas é real. A ganância mata o batismo. Certo homem chamado Anania, com a sua esposa Safira, venderam uma propriedade em comum, como a sua mulher ficou com a parte do valor, levando a outra parte, colocando aos pés dos apóstolos. Pedro disse a Anania: como é que Satanás se apodera assim do seu coração para que você minta ao Espírito Santo, ficando com uma parte do preço do terreno? Você não poderia conservar para si? Ou se vendesse, ainda que vendesse, não poderia ficar com tudo o dinheiro? Então por que fez isso? Você não mentiu para um homem, mas para Deus. Ao ouvir esta palavra, Anania caiu duro. Todos os que estavam ouvindo foram tomados de um grande medo, de um grande temor. E os mais jovens levantaram-se, envolveram o corpo num lençol e levaram para fora e foram sepultá-lo. Umas 3 horas mais tarde, sem saber o que havia acontecido, a sua esposa entrou e Pedro perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam a propriedade? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. E então Pedro disse: pois que vocês concordaram de acordo para tentar o Espírito do Senhor, eis que os jovens eis que está junto à porta os pés dos que foram sepultar o teu marido, e eles vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu e aos pés de Pedro e morreu. Entrando os jovens, encontraram morta, levaram para fora e aí sepultaram junto com o seu marido. Houve um grande temor por toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Como vocês viram, o texto é um pouco longo, mas
para falar de Deus e das grandezas de Deus. Tem coisas bonitas e tem coisas que não são tão bonitas assim. O que é que aconteceu naquela ocasião? Com a descida do Espírito Santo, aqueles homens medrosos e querendo saber quem era o primeiro, quem ia assumir o lugar de Jesus, e sendo que Jesus já tinha escolhido, deixaram tudo aquilo para trás e começaram a pregar o Evangelho a todo vapor. E andavam, pregavam, curavam os doentes, chegando a ponto, eles não andavam tudo juntos, se encontra muitas vezes Pedro e João. Inverte essas amizades de outrora, né? João era irmão de Tiago e João era amigo de André e Tiago era irmão de Pedro. Mas aí se inverteu os papéis, agora é João e Pedro. Nós vamos ver um milagre na Porta Formosa, vamos ver outros textos que o pessoal, quando sabe que eles estão na cidade, põe os doentes para fora, para a sombra deles passar em cima dos doentes e eles ficam curados. Era uma coisa muito bonita. Mas eles não tinham do que sobreviver. E não foi uma coisa que eles procuraram, não foi uma coisa que eles inventaram, não. Alguém inventou. Uma pessoa, na verdade, Barnabé, que mais tarde se tornou também um grande pregador, junto com Paulo, vendeu a propriedade e pôs o valor da propriedade aos pés dos apóstolos. E o pessoal eles foram fazendo aquilo e o povo foi achando bonito, a ponto de Ananias e Safira, que pelo jeito eram suvinos, acharam aquilo muito bonito e quiseram fazer também. Mas, só que eles combinaram, olha, vamos botar a metade, porque alguma coisa pode dar errado e aí a gente não perde tudo, não é? E fizeram. Mas quando ele chegou, que entregou, Pedro, o Espírito Santo avisou para Pedro, olha, é só a metade. Aí Pedro falou para ele, só isso. Ele caiu duro. E a mulher também. Mas disse que aí levantou-se um grande medo sobre a montanha, sobre a igreja. E a questão da partilha, que eles tinham tudo em comum, eles vendiam as propriedades e comiam tudo, diz, com alegria e simplicidade de coração. Todos que participavam, era muita gente. E eles viveram um bom tempo. Mas como eu já falei aqui, não foi uma coisa que alguém inventou, ou os apóstolos, olha, vocês têm que fazer isso, porque nós... Não, foi uma reação que vem de Deus. Ou seja, Jesus já tinha profetizado. Conscientemente eles não faziam aquilo, mas eles faziam inconsciente. O que eles não sabiam é que a profecia do Senhor ia se realizar. Então por isso que eles começaram a vender as coisas e colocar aos pés dos apóstolos. Porque os apóstolos foram todos martirizados. E aquele gesto daquele povo provavelmente levou eles à salvação. Porque Jesus tinha prometido, diz, olha, o céu e a terra passa, mas a minha palavra não passará. E essa geração não passa. E é por isso que se fala muito no fim do mundo, né? Fala muito no fim do mundo, que realmente para aquele povo foi o fim do mundo. Os apóstolos todos se esparramaram, ninguém ficou ali. Paulo começa com Barnabé, depois Pedro, quando foge da prisão, também. Antes, Tiago é morto, Tiago, irmão de João, é decapitado por Herodes. Pedro vai preso, isso vocês vão encontrar no capítulo 12 desse mesmo livro, do Atos dos Apóstolos. Pedro é liberto e ele foge. E os outros todos se esparramaram, cada um caçou um lugar. Falei aqui que Tiago foi decapitado, mas tem 2 Tiago. E tem o outro Tiago que era o que atrapalhava tudo. Porque ele não sabia se ele queria ser cristão, ele não sabia se ele queria ser judeu, se ele vivia o judaísmo. Então, quando Paulo
começou a pregar o evangelho, que a notícia correu, que estava convertendo muitas pessoas, Pedro ia lá e aprovava. Quantas vezes foi nas comunidades de Paulo, aprovava o que Paulo está fazendo. O próprio Paulo, quando a fome bateu em Jerusalém, depois que acabou tudo essa grandeza, né? A fome bateu, disse que foi uma fome muito terrível. O próprio Paulo faz uma coleta, porque a Grécia, os gregos eram ricos, né? Então faz uma grande coleta, ele traz pessoalmente para Jerusalém. E depois os outros se esparramaram e ali só fica Tiago, o conservador, que também morre antes da destruição de Jerusalém. E alguém substitui, mas não é apóstolo. Porque houve um apóstolo que eles, assim que Jesus subiu ao céu, eles escolheram, que é São Matias, mas para eles elegeram aquele apóstolo para ocupar o lugar de Judas Iscariote. O que eles não sabiam é que Jesus já tinha um outro pronto, que no caso seria Paulo. Mas de todo jeito, São Matias foi um apóstolo e é santo, né? E Tiago foi martirizado em Jerusalém mesmo. Não conta como que foi o martírio dele. Ele foi o único que ficou. E no ano 70 depois de Cristo, os romanos vieram com desculpa, porque os zelotes eram uns revolucionários muito fortes, e eles, com a desculpa de perseguir os zelotes, eles botaram um cerco em Jerusalém e destruíram tudo, tudo. Não ficou ninguém, morreu todo mundo. Os que estavam pregando o evangelho para fora escaparam, morreram depois. Mas Jerusalém não sobrou ninguém, não sobrou nada, porque os romanos sabiam fazer as coisas, né? Então acabou tudo. Não ficou casa, não ficou o templo, não ficou nada. Restou só os alicerces e aquele pequeno muralha, o pedaço de muro que tem até hoje, chamado Muro das Lamentações. Então a Jerusalém que existe hoje é uma cidade que já fizeram depois daquilo, e ela está encostada, os alicerces porque Jerusalém foi consagrada ao extermínio. Então nunca mais será construída. E o povo morreram tudo. Sobrou algumas mulheres, algumas que foram fortes, porque a fome matou. Eles botavam um cerco que deixava as pessoas morrer na sujeira, na imundície, sem comidas. Só entrava mesmo quando eles tinham feito o cálculo, que já era na hora, não tiveram muito trabalho. Então cumpriu-se a profecia. Então aquele gesto que fizeram já foi uma obra de Deus, sabendo que aquilo ia acontecer. Mas Jesus profetizou, e a pergunta, foi Jesus que mandou destruir Jerusalém? Jesus profetizou que se eles não mudassem de atitude, ia acontecer uma tragédia, e seria o fim, como de fato foi. Com o extermínio de Jerusalém, o cristianismo não se abalou tanto. Mas o judaísmo, que era forte, que eram os que mais perseguiam os cristãos, eles levaram um baque muito grande. Porque os cristãos que morreram em Jerusalém foram muito poucos, a maioria já não estava mais ali. Agora o resto foi o judaísmo. Mas morreu todo mundo, só sobrou os que moravam em outro lugar. Quem morava em Jerusalém não sobrou ninguém. Então cumpriu-se a profecia do Senhor. Gente, então a profecia é para isso. A profecia é para prevenir, para que a gente mude de vida. Mas a gente acha que é outra coisa. Jesus profetizou, ele não falou que Deus ia fazer aquilo. Deus, através do Espírito Santo, iluminou aquele povo a fazer aquela grande graça para que os apóstolos tivessem condições de continuar o seu trabalho. E provavelmente aquele pessoal que venderam suas propriedades de boa fé, que fizeram aquela comunhão bonita, né? Foi muito bonita, provavelmente foram salvos por causa daquele gesto, pela fé, pela partilha e pelo amor. E é algo que o Senhor sempre bate. Mas nós vamos ver que o texto, o caso de Ananias e Safira não é muito bonito, né? Não é muito.
Mas isso é o que acontece com as pessoas, não digo as pessoas que resistem, digo as pessoas que brincam com a vida da gente, que faz pataquada com as pessoas de Deus, esquece de perguntar o que é que Deus acha disso. Então o objetivo desse canal sempre foi esse: levar a palavra de Deus às pessoas, alertar, porque o tempo que nós estamos vivendo não tem nada de bonito. Falar de fim de mundo, eu digo sempre, quem é dos anos 50 como eu, o fim do mundo para nós está perto. Então cada geração vai escutar um tipo de coisa. A geração de quem é dos anos 50 sabe que o fim do mundo para nós está perto. Que vai haver uma transformação, vai. Mas a palavra fim de mundo, que assusta tantas pessoas, não é do jeito que a gente pensa. Provavelmente seja da mesma forma que eles esperavam Jesus, e Jesus veio, eles não aceitaram, e eles estão esperando até hoje. O judaísmo, onde eles têm, aqui no Brasil tem muitas colônias de judeus, São Paulo tem uma grandiosíssima, né? E na cidade grande todas tem colônia de judaísmo e tem sinagoga. E eles esperam Jesus ainda. Eles não aceitam que Jesus já veio, eles estão esperando. É como aquele povo que esperava a volta de Jesus. Jesus volta para cada um, diante da circunstância da sua vida que você está levando. A pergunta é, o que eu estou fazendo da minha vida? Que jeito eu estou gastando a minha vida? A terra vai dar conta de tudo que ela consumiu, até isso, né? No julgamento até a terra vai dar conta. Tudo que ela pegou, tudo que ela comeu, tudo que se perdeu na terra, até a terra vai dar conta. E Jesus disse que nós não devemos nos preocupar. Ele disse, se você acredita em mim, não se preocupe, porque até o cabelo da sua cabeça está contado. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Ele diz, os pássaros não colhem, não plantam, e Deus o alimenta. As árvores não tecem, e se veste de tal encanto que nem o rei Salomão conseguiu se vestir igual a ela. E por que vocês se preocupam, homens de pouca fé? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia memorável, que é hoje, não é um dia de alegria, mas também não é um dia de tristeza. Quem perdeu um ente querido há pouco, realmente está triste. Quem está velando hoje, a gente sabe que tem alguém que está velando, tão triste. E os demais estão celebrando, fazendo aquilo que é a nossa fé, que é a nossa cultura, ensina e faz. Porque a nossa passagem pela terra é curta, né? Uns vivem mais, outros vivem menos. Só que essa nossa passagem aqui, ela precisa ser cheia de vida. Jesus não quer ninguém sofrendo. Se eu contar para alguém aqui o que as pessoas fazem comigo, você diz, não, você está mentindo. Não dá para contar primeiro, porque o canal não tem essa finalidade. A finalidade é levar a palavra de Deus às pessoas para reanimar aqueles que estão desanimados, para alertar aqueles que estão um pouco capengando, né? Para levar, porque a palavra do Senhor vai chegar aos confins da terra, conforme ele falou. E nós temos muita gente que escuta e diz, isso é conversa, né? Eu já falei aqui, ouvir e escutar não é a mesma coisa. Porque ouvir, a gente ouve muita zoada, muito barulho ao mesmo tempo. Mas a palavra de Deus precisa de escuta. Enquanto você escuta, ela penetra em você, no seu coração. Aí ela vai te levar a uma vida nova. A vida
São Paulo diz, não é recaixotado, não é recondicionado, é uma nova criatura. Por que ele diz que não é recondicionado nem recaixotado? A gente pega um pneu do carro, não está podendo comprar um, manda ressolar ou recaixotar. Não, mas a vida, a nova criatura que Jesus falou para Nicodemo, é nova mesmo. O que é de velho fica tudo para trás. É claro que para isso acontecer, nós passamos por um processo chamado processo de mortificação. Ao começo, ao princípio, a gente perde. Se a tua fé for pouca, você desiste e cai fora, porque diz, eu não mereço isso, né? Mas se você quiser ser uma nova criatura, vale a pena. O que nós podemos fazer para ser um bom cristão? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, fazer obras de caridade, ajudar os irmãos necessitados, participar da sua igreja, no caso, quem é católico, da Santa Missa, pelo menos uma vez por semana, mas ter uma certeza, o Salvador é Jesus e esse Jesus tem que ser o centro da minha vida, tem que ser a minha primeira vontade, a minha segunda, a minha terceira e a minha última, ou seja, Jesus é tudo para mim. E para você e para todos. Sem Jesus não há salvação. Nós pedimos intercessão. Hoje muitas pessoas ainda ao visitar o túmulo dos seus entes queridos ainda choram, né? Mas as orações feitas é válida? É. Nós não rezamos para os mortos, nós rezamos para os vivos. Como nós não sabemos quem está vivo e quem está morto, porque é um processo que a gente ainda não foi lá, então a igreja tem 3 versões. A igreja militante, que somos nós. A igreja padecente, que são os que estão no purgatório. E a igreja triunfante, que é aqueles que já estão na glória. Então, aqueles que já estão na glória, eles intercedem por nós. Eles não precisam mais da nossa oração. Quem é que precisa dessas nossas orações? Os padecentes. E quem mais? Os que estão aqui. Porque muitas das vezes a gente desanima, né? Agora, a oração que a gente faz para os que já se foram, não é perdida. Se você reza por uma pessoa e aquela pessoa não vai alcançar salvação, mas a oração vai servir para outras pessoas, inclusive para você. É como quando nós rezamos terço, né? Terço, nossa, eu não vou rezar terço não, é muito cansativo, é uma repetição de palavras. Mas olha, cada bolinha, cada Ave Maria dessa que você rola quando você reza o terço, é uma alma que você salva. E pode ser a sua. Nós começamos rezando ele por aqui. Né? Aqui nós rezamos, eu creio em Deus Pai, né? Depois aqui nós rezamos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Já teve o oferecimento do terço, aí começamos a rezar o terço. O primeiro Pai Nosso faz parte da abreviatura, depois do creio. E o terço nós começamos aqui. E aqui nós temos, né, 5 Pai Nosso e 50 Ave Maria, 53 com essas. Então isso é o terço. Só que Nossa Senhora ultimamente não está pedindo para rezar o terço, está pedindo para rezar o rosário, que rezava-se antigamente. Né? Porque o que é um terço? O terço hoje não tem mais nem sentido de ser, porque até João Paulo II, o terço é o terço de um rosário. Por quê? Porque o rosário era 150 Ave Maria e são 15 mistérios. E os mistérios são os mesmos mistérios da Via Sacra de Jesus. Então o terço é todo rezado dentro da Bíblia.
cada mistério. E João Paulo II criou os mistérios da luz. Então o terço, o rosário não é mais 150 Ave Maria, mas 200, né? Então hoje esse terço já não teria mais sentido. Ele poderia ser chamado de quarto, já não terço, né? Porque ele não é mais de uma parte de 3, é de 4. Porque João Paulo II criou porque o terço é oração popular. Mas ele tem um efeito tão grande na vida das pessoas e da igreja, que a igreja toda aceita e toda a igreja reza. E depois da missa, uma das orações, um dos gestos, quando se trata de oração, é o terço. Mas vamos ficar lembrando e agradecendo a Deus pela nossa visita aos nossos entes queridos no dia de hoje. E como eu falava, as orações é válida. Se por acaso a pessoa para quem você reza, ela não vai alcançar a salvação, ela não tem remédio, mas é Deus que vai repartir a oração para quem merece, inclusive para quem rezou. Então não é perdido, porque nós não rezamos para os mortos, rezamos para os vivos. Mas pode ser que Jesus fala dessa morte eterna. Como tem a vida eterna, também tem a morte eterna. Os que já estão na glória, eles estão lá para nos ajudar. Então nós pedimos intercessão a eles. Mas quem vai nos salvar é Jesus. Jesus é tudo, ontem, hoje, amanhã e sempre. Ele diz, eu sou o ômega, o alfa e o ômega. Ou seja, é as duas, primeira e a segunda, a primeira e a última letra do alfabeto grego. O alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim de tudo. Não tem mais ninguém. Os outros ajudam. Os apóstolos ajudam. A igreja está no 3º milênio de caminhada, mas o Salvador é Jesus. Então, gente, eu quero desejar a todos um ótimo dia, que o Senhor abençoe a nossa fé, a nossa casa, a nossa família, e que a gente não fique apavorado. A preocupação não ajuda em nada, ela só nos atrapalha. Quando nós nos propomos e pedimos a Jesus para Ele tirar a nossa preocupação, Ele tira. Mas Ele dá uma coisa chamada santa inquietude. Eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, mas eu já estou de idade, eu já sou aposentado, o que é que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Levando a palavra de Deus às pessoas, visitando os doentes, fazendo aquilo que eu posso. Ninguém é tão pobre assim que não pode dar alguma coisa. Ninguém é tão rico que não precisa de alguma coisa. Então, que esse dia seja um dia memorável para todos. A gente sabe que não é um dia de muita alegria, mas também não é um dia de tristeza, um dia de lágrima, como eu já falei. Quem está velando o seu parente que faleceu ou alguém que faleceu há poucos dias, esses estão tristes, porque isso é natural e é da natureza humana. Se a gente tivesse certeza que a pessoa vai se salvar, então é um motivo de alegria. E é por isso que a gente insiste tanto, olha, não se preocupe, mas faça tudo e mais um pouco, acredite no Senhor que vale a pena. Se eu te disser que as trevas me esconde, que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta o seu divino olhar. Tu me tecesse no seio materno e definisse todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. É tudo que eu quero, é tudo que eu almejo, que você, ao ouvir esse canto, vai e pega o Salmo 138. Lá ele não vai estar escrito desse jeito, mas você vai entender que é por aí. Então ele é o Salmo 38. Você foi tecido pelas mãos de Deus. Teu nome está escrito na mão de Deus. Não é eu que estou dizendo, ele que fala através do profeta Isaías. Jesus é apaixonado por nós.
Mas nós não estamos fazendo muito para responder esta paixão, este amor do Senhor. Isso é ingratidão, né? Se tem uma coisa que eu acho lindo no livro de Ruth, que é um livro do Antigo Testamento, é pequeno, é 5 capítulos. Mas o que é que fica no livro de Ruth? A gratidão dela por Noemi faz com que aquele povo aceite ela no meio deles e ela dá ascendência, de uma certa forma, a Jesus, porque o rei Davi era neto de Ruth e de Boaz, que deu a descendência de Davi. E o reino da terra prometido a Jesus, foi prometido a Davi, é Jesus. Diz, o teu reino não terá fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Desejo um dia maravilhoso e abençoado a todos e a todas as que... Gente, a melhor coisa, o que mais agrada a Deus é a nossa simplicidade. Não é a nossa inteligência, nem a nossa grande sabedoria, a nossa simplicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.